Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao workshop da NR1, Ambiente Seguro, Mente Saudável. Agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nessa noite de terça-feira para cuidar da empresa de vocês, para pensar na saúde mental dos colaboradores de vocês. E como a gente não faz nada sozinho, na idealização desse workshop, a gente se uniu, né? A BASC Consultoria, a Pentágono Contábil e a CNH Contabilidade se uniram, idealizando de trazer para vocês a consciência que a NR1 é uma oportunidade. Afinal de contas, a saúde mental está ligada aos 3 maiores motivos de afastamento no trabalho hoje, né? Isso já está impactando quase em 40 bilhões de reais para as empresas e para a sociedade como um todo. Então, a gente contou aí com a ajuda dessas empresas que patrocinaram, além da Pentágono e da BASC, a gente tem a FHS Advogados e a Clínica Interped, que vem trazendo toda essa solução voltada para a saúde dos colaboradores de vocês. E para a gente começar, como a gente quer despertar aí a consciência, trazer aspecto técnico, jurídico e a solução para a saúde, a gente começa com ele que é engenheiro de segurança do trabalho, mestre engenheiro, né? Ele que traz uma experiência muito grande tanto de perícia quanto dessa parte de prevenção, né? Para as questões da segurança do trabalho. Hoje ele vai falar para a gente dos aspectos técnicos da NR1. Por favor, recebam com a energia que ele merece, Jim Basque. Boa noite, pessoal. Como fui apresentado, meu nome é Basque, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, mestre em engenharia de segurança, tá? E eu vou trazer um pouquinho para vocês do que é essa nova atualização da NR1, o que são os aspectos técnicos que a normativa traz e apresenta para a gente, tá bom? Como a gente só vai ter um período de palestra, eu não vou conseguir me aprofundar muito, tá? Mas a gente fica à disposição para estar tirando quaisquer eventuais dúvidas que sejam aparecendo no caminho, tá bom? E eu vou começar pelo começo. O que é a NR1, tá bom? As NRs, pessoal, elas são um conjunto de normativas, tá? São chamadas de normas regulamentadoras. Elas trazem um embasamento técnico que deve ser seguido na questão da segurança do trabalho. Elas são regidas pela CLT, tá? Tudo que é NR, ela tem força de lei garantida pela CLT, tá bom? A NR1, ela foi a primeira, ela existe há muito tempo, ela vem passando por atualizações. Nesse caso, a última atualização que ela traz é a questão do risco psicossocial. Mas ela não fala só do risco psicossocial. Ela traz principalmente o gerenciamento de risco ocupacional. E o que é isso, Basque? A questão do gerenciamento de risco, ela aborda como que os riscos dentro da empresa precisam ser tratados. E essa que é a atualização. Além dos riscos que a gente já conhece, que é o risco físico, que daí entra calor, ruído, os riscos biológicos e os riscos químicos, que daí entra produto químico, ela pede também para analisar o fator ergonômico, ênfase no fator psicossocial, tá? Então a gente vai falar dela e o que traz esse gerenciamento para o papel chama-se PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Isso é a, entre aspas, personificação da NR1, por mais que ela tenha uma NR específica para ela, tá bom? O que mudou aqui? A gente tem na disposição 1.5.3 que o gerenciamento de risco deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, como eu já falei, químicos, biológicos, acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos. Aí entra aqui, isso que mudou.
o que está sublinhado, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Esse foi o grande impacto, porque isso trouxe para a questão do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, o poder de olhar para esse risco e falar, pô, aqui se caracteriza um risco psicossocial. Não fica só retido na base dos psicólogos, terapeutas. Não. O pessoal da segurança e da medicina do trabalho pode analisar o contexto laboral da empresa e falar, poxa, aqui existe um fator de risco. E esse fator de risco vai ser tratado de... Aí vem o pessoal da medicina, o pessoal da terapia e da psicologia para ajudar no tratamento. Mas a visualização desse risco e a identificação dele agora pode ser feito pelo pessoal da segurança, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas para fazer essa identificação, tá? O que são os riscos psicossociais? Aqui são alguns exemplos, mas não se reduz a isso, tá? Que vai desde carga de trabalho excessiva, uma jornada muito prolongada, um assédio moral ou sexual, a falta do reconhecimento, uma pressão por metas que das vezes não são possíveis de atingir, tá? Falta de autonomia ou controle sobre a própria tarefa e ambiguidade nos papéis. Tudo isso aqui são exemplos que o próprio Ministério do Trabalho disponibilizou numa cartilha de exemplos de riscos psicossociais, tá? Inclusive, caso alguém tenha alguma dúvida, pode chamar ali na BASC ali, a gente disponibiliza essa cartilha que o governo passou, tá bom? E uma coisa muito importante é que isso impacta diretamente, tanto na saúde do trabalhador, quanto na saúde da empresa. Porque a gente pode ter um estresse crônico do trabalhador, uma ansiedade, aquela vontade de não ir para o trabalho, não ir conhecer, rever as pessoas que você passa mais da metade do dia com elas. Então fica uma situação insustentável. Pode transformar em depressão e em burnout, tá? A gente vai ver aqui para frente aqui que desde 2020 para frente o aumento foi exponencial praticamente dos afastamentos pela questão do CID. Quem é da área da saúde ou quem é da área do DP está acostumado a ver o atestado como o CID, que é o Código Internacional de Doenças. O afastamento pelo CID relacionado a doenças psicológicas aumentou disparadamente. Essa aqui é uma fonte que o Ministério da própria Previdência Social disponibilizou, tá? E o mal que pode fazer para a empresa? E além do mal que pode fazer para a empresa, você me fala o horário se eu estiver passando? Além do mal que pode fazer para a empresa, é igual uma doença. A gente tem sintomas quando a gente vai fazer análise. Vamos lá. Se tem um setor na empresa que o absenteísmo está muito alto, se tem um setor da empresa que a rotatividade, que a gente fala turnover, está elevada, a gente tem indícios de que ali pode existir um risco psicossocial escondido. Então a gente já tem indícios. A primeira ferramenta que a gente tem são esses dois sintomas na empresa. Aí tem a queda da produtividade, ações trabalhistas. Porque assim, se a pessoa ela está feliz no trabalho dela e ela sai ainda feliz com a empresa para outra empresa que são coisas melhores, atividades melhores, salário melhor, dificilmente ela vai colocar na justiça a empresa que estava empregando ela. Porém, se ela sai desgostosa com a empresa, ela vai fazer uma ação trabalhista, mesmo que não tenha cabimento essa ação trabalhista. Então, também é um termômetro para a gente poder identificar se ali existe ou não um risco psicossocial, tá? E o afastamento e benefícios, principalmente auxílio-doença, tá? Por questões mentais. Eu faço essa parte de assistência pericial, fazemos também a parte de consultoria e recentemente eu peguei uma situação bem complicada que o funcionário, ela estava afastada, ela pegou 60 dias de afastamento por doença referente a questões psicológicas. Aí ela precisava voltar ao trabalho e precisava fazer um aso de retorno ao trabalho, porque a pessoa não pode voltar ao trabalho sem um aso de retorno ao trabalho. E a empresa não sabia se ela mandava a pessoa fazer o aso e voltar ou se deixava a pessoa recorrer contra o INSS para estender esse benefício. Porque assim, a partir do momento que o INSS ele fala, poxa, já deu o prazo, você pode voltar a trabalhar,
em teoria, a empresa pode exigir que a pessoa volte a trabalhar e não pague para a pessoa que está lá em casa esperando uma solução do INSS. A pessoa ela entra num limbo jurídico, que daí eu não vou saber falar tão bem quanto nossas doutoras aqui hoje, mas existe esse limbo jurídico e essa questão da doença psicológica, ela é muito complicada. Porque se a pessoa está com a perna fraturada, ela não consegue voltar ao trabalho, ela vai passar pelo INSS, é óbvio que ela vai conseguir esse reajuste. Mas quando é questão psicológica, não é tão óbvio assim, entendeu? Então, precisa de muito tato, muita sensibilidade para tratar quando são assuntos desse tema. Então, precisa de uma equipe multidisciplinar para tratar esse tema. Por isso que hoje a gente trouxe uma equipe multidisciplinar para falar com vocês, tá? Falamos aqui já. E aqui é sobre o PGR. O que a gente faz para entender se existe ou não esse risco na normativa? A gente tem aqui um funil, que são as coisas que a gente precisa fazer para chegar num programa de gerenciamento bem feito para analisar esse risco. Primeiro a gente vê a assintomática da empresa. Existe o absenteísmo? Ele está alto? Os ergonomistas desde muito tempo falam que isso é um alerta muito grande de riscos relacionados à saúde mental. O turnover existe? Existe processos sem cabimento? Porque a gente entende quando é um processo com cabimento é um processo que não faz sentido algum. A gente faz o inventário de risco. Dentro desse inventário de risco tem um negócio que chama AEP, que é Análise Ergonômica Preliminar. O pessoal da segurança do trabalho está apto a fazer. Os riscos psicossociais estão dentro dessa AEP, tá? E existem ferramentas que auxiliam nessa análise preliminar. Feita essa análise preliminar, a gente consegue desenhar um plano de ação para atacar esse risco. Porque o risco ele deve ser ou eliminado ou mitigado, tá? Eliminado, por exemplo, existe o risco de assédio. Sabe-se o causador do assédio. Manda o assediador embora, eliminou-se o risco, certo? Talvez. Mas, por exemplo, existe um assédio que ele vem de fora. Exemplo, a área comercial, que trabalha direto com atendimento ao público. A empresa ela perde um pouco do controle de o que a pessoa que vai falar com o cliente, funcionalismo público, isso é muito comum. Inclusive tem uma lei que se você desrespeitar o funcionário público no exercício do dever, é desacato da cadeia. Então, isso é uma ferramenta, é um dispositivo para eles lidarem com esse assédio moral que o servidor sofre, tá? Mas e se eu tenho uma vendinha? Se eu tenho um lava rápido e o pessoal passa lá e faz assédio moral com as pessoas que trabalham comigo? Eu tenho que ter jeitos para mitigar isso, tá? Precisa constar no inventário e no plano de ação, tá bom? Ferramentas. Aqui, eu não vou falar uma ferramenta que é a perfeita, que é a ideal, mas a gente tem algumas ferramentas que são testadas, são aprovadas, a ergonomia está aí há muitos anos e elas são ferramentas excelentes, tá? Eu gosto muito da ProArt, que é o Protocolo de Avaliação de Riscos Psicossociais, tá? Mas também tem a JSS, que é a Job Stress Scale, são todos formulários anônimos que a pessoa preenche, tudo de fazer xizinho, para não conseguir nem ver a caligrafia da pessoa, tá? Às vezes dá para fazer online, porque tem que se preservar o anonimato, que senão você enviesa a pergunta. Porque se você sabe quem está respondendo, essa pessoa vai se sentir coagida, é outro tipo de assédio, tá? Então, são ferramentas que a gente consegue aplicar para fazer esse levantamento se existe ou não um risco e qual tipo de risco, tá bom? Também tem o Copenhague Physical Social Questionnaire, que é e tem a versão brasileira também, que é o ISTAS, que é um relatório também nessa questão de xizinho. É múltipla escolha, tá? Eu falo xizinho para ser mais simples de entender. Para também não conseguir identificar pela caligrafia. Tem até essa preocupação para evitar qualquer tipo de represália, tá? Entrevistas individuais ou grupais, tá? Aqui já é o nível mais avançado. Beleza, a gente identificou que na empresa tem uma rotatividade alta. Identificou que existe muito absenteísmo. Fizemos o questionário e no questionário identificou-se que o setor X existe o risco. Beleza, o setor X existe o risco.
Aí contrata seu profissional responsável, de preferência um terapeuta, um psicólogo, para fazer esse tipo de entrevista individual ou grupal. Aí vai da atividade dele para ele já ir fazer o ajuste fino. Porque daqui para trás, a gente entendeu que existe o risco. Daqui para frente a gente começa a tratar ele, tá? Então a gente tem grupos focais com as equipes e também tem as coisas que a empresa... quais são os departamentos da empresa que vai ficar responsável por isso, que vai fazer a escuta ativa. Tem a CIPA-A, que até ano passado, se não me engano, era CIPA-A só. Hoje é Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, tá? Tem o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, e o RH, que é Recursos Humanos. Oi? Show! Estratégias de controle, pessoal. As medidas organizacionais que podem ser tomadas, tá? Tá indo tranquilinho? Todo mundo tá entendendo bem? Show! Uma redefinição dos processos, tá? Às vezes, porque o risco psicossocial nem sempre é relacionado ao assédio moral ou sexual. Às vezes é por metas impossíveis de atingir, meta de venda. Uma padaria que vende, sei lá, 50 mil no mês, a meta de venda da pessoa que vende é 100. Inatingível, tá? Treinamento da liderança de uma maneira mais humanizada e o estabelecimento de canais principalmente seguros, tá? Não adianta falar que o WhatsApp do chefe é um canal de reclamação, que não é. É um canal seguro, anônimo de denúncias, tá? Que empresa muito maior, empresa grande, ela tem a ouvidoria. Daí você consegue pela ouvidoria fazer uma reclamação. Mas se é uma empresa pequena, que o chefe consegue chegar, a pessoa vai ficar até coagida a fazer qualquer tipo de reclamação. Entrar no compliance. Por exemplo, só tem um funcionário. Poxa, e aí? Quem que denunciou? Não sei. Só tem... E promoção de saúde mental. Programa de apoio psicológico, tá? Que daí eu vou deixar para os especialistas explicarem melhor. As palestras e rodas de conversas e avaliação periódica. Porque existe um negócio na segurança e na qualidade no geral que chama PDCA. Todo mundo aqui conhece o PDCA? Para quem não conhece, PDCA é uma ferramenta muito utilizada que ela chama Plan, Do, Check, Action, que é planejar, imagina aqui, planejar, desenvolver, conferir e agir, tá? Então a gente tem que estar sempre nessa roda de conferência. Fiz a atividade, vou ver se está dando resultado. Então tudo aquilo que a gente faz no PGR não é estático. Por mais que nós, profissionais da segurança, falamos que tem que ser feito anualmente, ele deve ser revisitado sempre que tiver necessidade. Se passou-se 2 meses, precisa ser revisitado, apareceu um novo fator, a gente precisa revisitar e ver se está sendo bem feito. Entra aqui a avaliação periódica, tá bom? Pessoal, da minha parte é isso, tá? Eu agradeço a todos a atenção. Pode aplaudir, deixa. Eu vou pedir para vocês escanearem esse QR Code e seguir a gente nas redes sociais. Aqui é o Instagram, acredito que seja o Instagram, tá? Eu tô com um pouquinho de tempo ainda. Alguém tem alguma dúvida de tudo isso aqui que eu falei? A gente abre para pergunta agora. Aí, caso exista, eu tenho que fornecer os meios para ajudar os colaboradores. Caso exista, aí a gente faz o plano de ação. Qual que é o plano de ação? Ele vai dentro do cronograma do PGR. Dentro desse cronograma, ele vai dizer, olha, a empresa está tomando determinada atitude. Aí ela faz a atitude e cataloga. Porque se você não catalogar, não tem como você provar que fez. Mas vou dar um exemplo. A empresa, ela contratou uma consultoria. Essa consultoria identificou que existe o risco. Ela identificou por algum motivo. Ou o questionário, ou pela rotatividade, pelo turnover. Identificou-se o risco. Beleza, eu vou dar o exemplo aqui, metas excessivas, tá? Um exemplo aqui dos que a gente tem. A gente tem as metas excessivas. Foi redesenhado, aí vai lá, qual ação foi tomada? Foi redesenhado o plano de metas e foi feito no mês tal.
foi feita uma campanha para redefinir, aí faz um DDS com todo mundo, DDS é Diálogo Diário de Segurança, mas às vezes é semanal, mas é DDS. Foi feita uma conversa, uma roda de conversa com todas as pessoas e as metas mudaram. Cataloga isso, deixa bem guardadinho. Igual o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, guarda. Todas as metas, todas as atividades que você faz enquanto empresa para o prol da saúde do trabalhador, saúde e segurança do trabalhador, você guarda que foi feita a atividade. Então, para cada risco, existe um protocolo diferente. Porque aí, no meu caso, eu acredito que seja assédio moral, trabalho com público, uma clínica veterinária, enfim. Aí teria um protocolo específico para esse tipo de... Sim, aí tem o ideal, talvez, até contratar uma empresa de saúde mental, que daí seria um profissional de saúde mental, para fazer o acompanhamento, porque daí ele pode te trazer um leque de opções, tá? A gente vai ter até um profissional que vai falar aqui, doutora Marília, e ela vai saber explicar até melhor que eu nessa parte do assédio moral, quais são as ferramentas específicas para esse tipo de risco. Então, a gente tem que mostrar para o governo que a gente está fazendo alguma coisa. Sim, e além de mostrar, ter tudo documentado. A segurança, ela preza por documento. Porque eu estava até comentando com o pessoal que a segurança, quando ela está sendo bem feita, ela não aparece. Porque não tem acidente e não tem processo. Então, a gente trabalha mostrando o documento, mostrando que está sendo feita a prevenção. Porque se o acidente não existe, alguma coisa aconteceu para o acidente não existir. E o mesmo serve para o assédio. Mais alguém? Aqui, a Marília. Ali. Pega ela primeiro. Boa noite. Eu queria saber a quem se aplica a NR1? São somente funcionários CLT ou se enquadra para lei ou prestador de serviço também? Isso é muito importante, tá? Olha, o que eu costumo dizer para a questão da segurança, tá, pessoal? Isso vai além do trabalhista. Inclusive, doutora Meire, se você quiser falar um pouquinho sobre a pejotização aqui, vai ser muito legal. Eu sei que a gente está num momento turbulento nessa questão da pejotização, mas para segurança, pessoal, qualquer trabalhador, a gente lida como se fosse CLT. Pelo menos quando eu estou prestando a consultoria, eu falo, lida como se fosse CLT, tenha todos os cuidados que um CLT tem, porque é uma vida, é um trabalhador também. Muito pertinente isso, porque, por exemplo, existe hoje a questão de, em vez de ter 10 funcionários CLTs, eu contrato um na CLT, coloco todos os outros na MEI. O risco não deixa de existir porque eu coloquei na MEI. E quando a gente entra num processo trabalhista, eu atuo como perito. Existe um negócio que chama responsabilidade compartilhada. Então, mesmo que você não seja... Vou dar um exemplo muito bom. Estamos no buffet hoje, certo? Todo mundo aqui está no buffet. O evento é nosso. Deus o livre, acontece um incêndio, o buffet é responsável. Entenda, o buffet é a empresa, estamos prestando serviço dentro do local da empresa. A empresa não tem nada a ver, mas se acontece alguma coisa aqui, eles são corresponsáveis. Isso também no assédio sexual, moral ou qualquer outro tipo de risco psicossocial. Eu tenho uma empresa, eu tenho meu funcionário CLT e tenho o funcionário PJ. O funcionário PJ está sofrendo assédio, e acontece muito assédio moral com o pessoal PJ. Ele está sofrendo assédio moral porque ele não tem os mesmos direitos, não tem as mesmas garantias. A empresa responde sim aos riscos que estão imbuídos a ele. Isso aí, para a segurança, a gente não difere. Quem difere está entrando num risco muito grande de se converter a CLT, porque a qualquer momento pode se converter, e aí o passivo aumenta. Ótima pergunta. Mais alguém? Alguma dúvida nessa aqui? Mas isso vale para todas as áreas? Por exemplo, minha área de prestação de serviço público para várias outras coisas. Aí que tá. Bom ponto. A pergunta dela é se vale para todas as áreas e o profissional ele presta serviço para ela e para todas as outras clínicas. É diferente da questão da pejotização. Geralmente a pejotização é interna, mas eu vou dar um exemplo muito, muito tranquilo para a gente entender. É clínica veterinária. Abrindo um paralelo só para a gente conseguir compreender melhor. Se um cachorro morde a veterinária durante o expediente na sua clínica, você responde junto. Então, se ela sofre um assédio na sua clínica, você responde junto. Entendeu?
não diferencia o risco. Não, mas é só para entender o risco. Mas eu vou te dar um exemplo. É totalmente plausível o cachorro, mas aí existe. Por exemplo, eu tenho clínica de veterinária que faz parte dos nossos clientes. Existe o equipamento eficiente para caso o cachorro morda na mão, tenha proteção que vem até o antebraço. Então a gente mitiga, a gente mostra que está usando o EPI, usando o EPC, adotando medidas de segurança para evitar que esse risco aconteça. No caso, um risco de acidente. Aí é outros 500. Mas aí entra o mesmo ponto, aí a gente leva para o assédio moral. A empresa ela tem políticas bem pautadas, ela tem um código de ética, ela tem regulamento interno, código de ética, ela tem tudo isso, beleza. A empresa forneceu o EPI, só que aconteceu. Aí a empresa consegue se defender muito mais fácil, tá? Entra esse ponto. Tem as nuances, mas entra esse ponto. A priori, todo trabalhador dentro da sua empresa é sua responsabilidade. E outra coisa, não é só empresa, órgão público, existe CNPJ, até, como que chama quando é condomínio, existe CNPJ, existe essa preocupação, tá? Sim. Inclusive, às vezes ele é o causador, não estou aqui causando treta, mas às vezes ele é o causador. Impeachment dos síndicos. Mas realmente é um ponto muito importante. Mais algum problema? Mais alguma dúvida? Ok? Então, obrigado, pessoal. É importante a gente se preparar, né, e entender que, embora as penalidades dessa NR1 foram prorrogadas para maio de 26, ela entrando em vigor agora em maio de 25, a gente tem um desafio e uma escolha. Ou a gente usa esse tempo de um ano para pensar que o risco, a gente pode cuidar dele lá na frente, ou a gente pode usar esse um ano para desenvolver essas políticas, esses caminhos que mitiguem os riscos na nossa empresa. O brasileiro tem o hábito de deixar tudo para a última hora. Então a gente acaba, a penalidade é depois, deixa para depois. Não, é justamente uma oportunidade da gente criar, abrir essa discussão, entender as informações que estão aí dentro da NR1, tanto o aspecto técnico que o Jim trouxe, e agora a gente vai ter um olhar mais, um olhar jurídico para isso. É mãe de 4 filhos lindos, mãe de gêmeos, o Heitor e o Henrique. Ela que é amante do direito e preza muito pela saúde empresarial. Então ela preza pelo ambiente, tanto a parte da empresa quanto a parte dos colaboradores. Ela é formada em Ciências Contábeis e Direito, pós-graduada em Controladoria, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Processo Civil. Ela é especialista em Direito do Trabalho há mais de 12 anos e vem garantindo a convivência de forma duradoura, gerando credibilidade. E quem vai trazer para a gente o aspecto jurídico da NR1 é a nossa querida Meire Hipólito. Obrigada, minha amiga. Vou ficar melhor. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Danúbia, ao Jim Basque, por essa oportunidade em poder compartilhar um pouquinho com vocês a NR1 no aspecto jurídico. O Jim Basque já falou praticamente tudo, e muito bem dito, mas eu vou trazer para vocês aqui, na prática, a gente vai deixar um pouco a parte técnica e vamos vivenciar um pouco a prática, porque, como ela diz, o que é a NR1? Eu não me entendo muito bem, mas essa prática que eu vou trazer para vocês aqui, vocês vão poder vivenciar melhor. A Danúbia já me apresentou, então essa é a doutora Meire Hipólito, que vos fala aqui hoje com vocês, com o maior prazer. E a novela da NR1. Gente, isso aqui virou uma novela, né? Fala a verdade. Aliás, horário de novela, né? Quem matou
Odete Reutemann, né? Fala a verdade, eu que não fui. E todo mundo falando sobre NR1, todo mundo falando como vai ser, e agora o que eu tenho que fazer é uma nova lei. Como o Basque falou, não é uma nova lei, é uma atualização. O problema é que as empresas não vêm vivenciando isso. As empresas acham caro contratar um profissional para cuidar do preventivo da sua empresa. Então, elas esperam acontecer o problema. Isso é muito ruim, porque é custoso. E o passivo trabalhista, ou seja, o apagar da empresa, ele cresce muito. E você diz, vou trocar de funcionário, vou trocar de equipe. E esse não é o problema, gente. O problema é que a empresa não está treinando os colaboradores. E nós podemos ajudar a empresa. Pense numa receita de bolo. Eu olho na internet e vejo como faz um bolo. Eu preciso de 2 ovos, eu preciso de farinha de trigo, mas isso fica no papel e eu não exercito. E hoje é o que vem acontecendo com as empresas. Essa novela começou em 2025? Não, ela começou em 1978. Quem é Meire Hipólito? Para falar a verdade, vocês estão aqui, ela está falando tudo isso, mas quem é essa pessoa? Ela é apaixonada por pessoas físicas e jurídicas, ou seja, eu amo cuidar de pessoas. Antes do CNPJ de cada um aqui, nós temos um CPF que deve ser cuidado. O CPF do sócio, o CPF dos colaboradores. Sou contadora e advogada empresarial e pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo Civil. Há 12 anos cuidando do bem-estar da pessoa física e jurídica. Eu acredito na conexão entre pessoas. Então, quando o CPF da gente é bem cuidado, ele só vai para a extensão no CNPJ. Eu não preciso ter muito trabalho. Quando eu entendo que o meu ambiente de trabalho, que as pessoas que fazem parte dele, que os clientes, que os fornecedores, eu vou estender o bem-estar a eles também. E não vai ficar difícil e não vai ficar custoso, como eu falei para vocês. Minha motivação diária. Oh, Meire, por que você colocou essas fotos aí? Gente, olha que bacana. Quando um funcionário faz aniversário na empresa de vocês, com o material que vocês têm, vamos lá pegar uma fotinho, vamos imprimir? Hoje é seu aniversário, parabéns. Estamos felizes que vocês estão aqui. Essa é a extensão que ele traz da casa dele. Olha que legal. Poxa, minha família faz um aniversário surpresa para mim e a empresa também está me parabenizando. Que gostoso, né? Eu estou me sentindo em casa no meu ambiente de trabalho. Ou seja, o ambiente ele se torna propício e mais produtivo. Então, por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque hoje a minha motivação maior é a minha família. Então, ali tem uma foto do meu pai. Meu pai já é falecido. E vejam, a Danúbia disse que eu amo o direito, né? E é verdade. Por muito tempo eu atuei na contabilidade, gente. E aí meu pai falou assim para mim, filha, eu gostaria que você fizesse direito. Pai, mas eu vou fazer o meu mestrado na PUC. Deixa eu fazer meu mestrado. Não, filha, presta direito. Meu pai nordestino, e é verdade, né, gente? Eles têm que ter um doutor na família, né? Então, eu quero ter um doutor na minha família. Tá bom, pai, lá vai eu fazer a segunda faculdade. Mas encurtando um pouco, já que eu não tenho muito tempo, só 20 minutos aí, o que aconteceu? O meu pai, na véspera, eu passei na UAB em 2011, em dezembro de 2011, e foi uma época que era 3 dias antes do Natal. Então, meu pai ficou muito feliz. E aí, nós passávamos o ano novo na casa de praia do meu pai. E meu pai disse assim, filha, agora o pai pode ir porque você não depende mais de ninguém. Ninguém nunca mais vai cobrar. Porque eu fazia as peças, mas eu não tinha OAB. Então, as pessoas falaram, 50% é meu. E meu pai ficava doido com tudo isso. E aí, gente, eu me lembro como se fosse hoje, no dia 2 de janeiro
meu pai foi embora e o último suspiro dele foi nos meus braços. Então eu falei, pai, eu vou honrar essa profissão pelo resto da minha vida. E foi aí que eu fui deixando a contabilidade e vindo para o jurídico. Então é por isso que eu honro. Se eu estou aqui hoje falando para vocês tudo isso, é porque eu vivencio, eu vivo o direito, eu respiro o direito, as pessoas e as empresas também. Esses são meus filhos gêmeos que eu tive aos 49 anos e hoje eu estou com 52 anos. E tenho meus 2 filhos aqui, que minha filha hoje tem 27 anos, é advogada, e meu filho joga basquete, que tem 19 anos. Por que essa novela é tão importante? Porque a gente vivencia isso no nosso dia a dia, nas empresas. E está aqui, quais são os novos riscos? O Jim Baske, ele trouxe para vocês um pouquinho o que a segurança do trabalho vai oferecer para as empresas na questão preventiva. Já vem oferecendo. E eu vou mostrar para vocês aqui o que funciona na vida real, mesmo dentro das empresas. E por que elas recebem tanta demanda trabalhista com indenização por dano moral, assédio sexual também, e fora os pagamentos das verbas aí, que não são pagas dentro do prazo. Ah, mas eu não sabia. Então, nós temos, a partir do momento que você resolve montar a sua empresa, você tem que ter profissionais capacitados para te dar essa segurança, para que você cresça saudável. E você vai dizer, mas esse colaborador ele não coopera. Ele foi treinado? Teve treinamento para isso? Um problema que está sendo bastante discutido. Agora eu vou ter que ser babado funcionário por conta da NR1? Eu não posso mais falar nada para ele? Pode, claro que você pode. Desde que você treine, desde que você diga para ele, olha, a nossa meta no comercial é essa e eu vou explicar para você como vai ser feito. Então aí eu posso cobrar. Vocês viram que eu chamei, eu treinei, eu posso cobrar. Então ele vai para a Justiça do Trabalho dizer que teve uma pressão. Não teve, eu treinei, você assinou, eu levei você para outro estágio dentro da minha empresa. Então, não se preocupe que a NR1 não veio para dizer que as empresas são responsáveis por tudo o que acontecer lá. Elas são, mas desde que ela fiscalize. Tem uma diferença em eu fiscalizar, ter a documentação para apresentar numa ação trabalhista. E eu implantar, não treinar e não acompanhar. Aí sim eu vou ter uma multa coercitiva. Eu trouxe para vocês aqui, ó. E vai sair a voz? Olha o assédio moral na prática, minha gente. Posso? Ah, tá. Eu, no momento, tenho 2 problemas graves. Os meus filhos, que são 2 tontos, incapazes de se estruturar sozinhos. E o Afonso, por exemplo, tem que compreender que o lugar dele é na Europa e não aqui, nesse paizinho infeliz. Não, eu também acho. Já até falei pra ele. É muito melhor, né, viver lá fora. Muito bem. Então só me resta reduzir você a pó. E a você se arrepender de ter nascido. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann. Boa noite, meu bem. Sua mãe aqui nesse apartamentinho triste, né? Conta para mim, gente, quais as situações vocês viram aqui, nesse assédio moral que hoje tem muito dentro da empresa? Xingamento, desvalorização e o ambiente tóxico. Então é isso que nós estamos querendo passar para vocês. A empresa, ela tem que se prevenir nesse sentido. E muitas vezes, vocês donos que estão aqui, não é o problema.
e sim líderes, aqueles que vocês contratam para acompanhar os colaboradores, para cobrar deles. Então, tem que ter cuidado. Quem são as pessoas que vocês contratam, que estão aqui debaixo do guarda-chuva de vocês? Porque o poder, ele sobe, ele toma conta. E aí as pessoas fazem o quê? Elas acabam transferindo isso para os colaboradores. E eles saem da empresa chateados. E aí, eu tenho mais um aqui para vocês. Olha aqui, gente. Vá se arrumar. Hoje eu quero de novo. Meu marido me perdoe, mas eu tô com uma dorzinha no dente, lá no fundo. Eu fiquei indisposta. Mulher minha, quando eu quero, não tem disposição. Se tá com dor de dente, vá no dentista e conserte. Vá pro quarto e se prepare. Eu vou lhe usar. Sim, senhor. Gente, conta para mim aqui nessa cena o que acontece. Sabe aquele patrão que ele compra lingerie, ele dá para a secretária dele e a mulher dele sequer ganha uma lingerie dele. Pelo contrário, nossa, não vai ficar bom essa lingerie, você nesse baby doll, você está um pouco acima do peso. Mas para a secretária dele, ele está sempre presenteando, não é verdade? Então, esse é o assédio sexual que tem dentro das empresas. Eu vou falar para vocês aqui, não vou falar o nome da empresa, que a empresa é grande. Teve um gestor que ele é apaixonado por mulher grávida e ele contratou, admitiu essa colaboradora grávida. Mas como ela não se submeteu aos caprichos dele, sabe o que aconteceu? Depois ela foi mandada embora, depois que ela teve o bebê, lógico, foi mandada embora. Nós ingressamos com ação, tá? Tinha vídeos, tinha áudios. Por quê? Esse é o assédio dentro das empresas. Então, nós, empresários, donos do nosso negócio, temos que fiscalizar essa questão também. E aí foi o que o Jim falou, muitas vezes a empresa é pequena, então ela não tem um canal de denúncias. Então, e aí o que acontece? Eu posso convidar um psicólogo, eu posso chamar um psicoterapeuta para conversar com os colaboradores, fazer uma pesquisa de clima, que só assim eu vou saber o que está acontecendo dentro da minha empresa. Porque eu estou preocupado em trazer cliente, eu estou preocupado em melhorar o faturamento, então eu peço para o gestor cuidar dessa questão. E aí é onde o risco mora, tá? Então a NR1 vem também para cuidar dessa questão desse risco do assédio sexual, o assédio moral, que aí eu acredito que vocês já devem ter lido, e como foi explicado também aqui, o que vai incluir dentro da NR1. Aí nós temos aqui... Não, não. Meu café da manhã no cativeiro era... não. Meu café da manhã no cativeiro era mais bonito que isso. O que houve? Pegou fogo na torrada? E esse ovo aqui, é mexido ou é frito? Era pra ser estrelado, não era pra ser nada, esquece isso. Vou tomar o leite, que o leite você não preparou. Até o leite tá ruim. Alguém me ligou? Ligou sim hoje cedo. Quem, criatura? É que eu já te explico, né, minha gente? Então, o que o Jim falou aqui para vocês? A sobrecarga de tarefas. E aí aquele funcionário, ele entra na Justiça do Trabalho pleiteando acúmulo de função. Mas esse acúmulo de função, ele vem junto com ameaças, intimidação, com gritos e desrespeito. Então agora, por isso que nós vamos ter aí 1 ano para se adequar e olhar tudo isso dentro da nossa empresa, para que não aconteça. Muitas vezes, você dono não tem consciência do que está acontecendo, mas às vezes existe, principalmente numa produção onde trabalha homem e mulher, entende?
Acontece, gente, não tem jeito. Aí a coordenadora vai lá, ela quer que você bata a meta, ela quer que você trabalhe aos sábados para cumprir a demanda. E isso é ruim, tá? Porque tem essa sobrecarga de tarefa. Então nós estamos aqui para ajudar vocês. Tá fazendo muita hora extra? Tem algum problema? Então, peraí, vamos dividir. Vamos então instituir um banco de horas dentro da empresa. Se vocês, gente, implantarem o código de ética, a conduta, a questão de missão, visão e valores dentro da empresa de vocês, e também implantar o regulamento interno, nesse regulamento interno eu vou dizer assim, as horas extras devem ser zeradas dentro de 6 meses, e nós vamos compensar a emenda de feriado. Então eu posso muito bem fazer esse acordo com os colaboradores, instituir esse banco de horas e eu não preciso ficar gastando com hora extra e nem desgastando o meu colaborador. Para ele não ir lá falar na Justiça do Trabalho que ele está exausto, que ele está estressado. Mas se ele se estressar, a gente tem um olhinho aqui da Duterra, que é de lavanda. Se ele estiver muito nervoso, a gente vai passar aqui nos pulsinhos deles, né? Ou vai borrifar assim no ar, para que eles não fiquem tão cansados. Gente, isso aqui é uma brincadeira, eu quero dizer para vocês o seguinte, aconteceu na vida real, eu fui fazer uma audiência e eu não aguentava mais, assim, aquele meu cliente, ele era muito narcisista e eu vendo que a pessoa do outro lado, ela tinha razão, mas é claro, eu estou acompanhando meu cliente, né, então... Aí eu vi que não ia sair acordo nenhum na mesa. De repente, ia, não ia. Aí eu falei, peraí. Aí dentro da minha bolsa tinha um olhinho de lavanda. E aí eu falei, gente, peraí, eu tenho uma ideia. Borrifei aqui no pulso de cada um deles e falei, olha, vamos inalar? Paz, hoje a gente precisa de paz. Olha isso, olha, inalem. De novo. Pronto, agora a gente pode continuar? E não é que saiu o acordo, gente? Porque a quebra de gelo. Isso acontece na empresa, essa quebra de gelo. Tá aquela fofocaiada, fulano foi lá e falou, deixa eu te contar o que fulano tá fazendo. Você viu, menina, aquele pau de vira-tripa? Dá uma olhada. E aquele 4 olhos, né? E aí começa aquela fofocaiada, aqueles apelidos. Tem que ter alguém para quebrar. Eu não posso ter ninguém para colocar fogo naquele circo. Tem que quebrar. E essa questão do olhinho, gente, é maravilhosa porque vocês podem instituir para os colaboradores de vocês e dizer assim, olha, hoje vocês chegaram na mesa e tem um olhinho de lavanda, porque eu quero que o dia de vocês seja especial como vocês. Não muda o ambiente? Se eu tenho uma meta para cumprir, eu não vou cumprir melhor? Então, eu tenho que dar o quê? Armas, né? Para que tudo isso aconteça. Armas boas, tá? Falta de apoio social, que é o que a NR1 traz para nós. Então, a gente tem aqui um novo vídeo. Gente, essa falta de inclusão social é um problema hoje, tá? Então, empresas, a gente tem que tomar pé dessa situação, onde tem a discriminação, a falta de empatia e acolhimento. O seu colaborador, ele vai para a Justiça do Trabalho se isso acontecer com ele. É muito chato, não é? Seja qual for o problema, aqui é um exemplo, tá? Mas existem vários exemplos. Então, isso é muito ruim. E aí, se ele tiver provas e for para a Justiça do Trabalho, você vai responder por um assédio moral, por falta de apoio social, por falta de inclusão, tá? Então, por isso que as empresas vão ter que se adaptar mais ainda. Isso vai ser bom, gente, porque vai diminuir o risco trabalhista na sua empresa, desde que vocês fiscalizem, desde que vocês contratem um profissional para ajudar vocês. Vai sair caro? Não, vai sair muito mais caro se vocês não fizerem o preventivo dentro da empresa de vocês. Quem já ouviu falar sobre insegurança no emprego? Bom, você que manda. Eu vou mandar muito mais.
Calma, Lola, calma. Toma uma aguinha. Não, copo não. Eu acho que eu tive uma ideia. Mas você acha ou você tem? Daí, falta aminoácido. Doida. Não, completamente doida. Para de rir. Para de rir. Você é um frouxo. Ramona! Olha só, é a última vez que eu vou falar pra você. Eu não suporto couve no meu suco verde. Desculpe, dona Lola, desculpe. Eu vou pedir pra fazer outro imediatamente pra senhora. Você vai ficar com uma pele de... Só um minutinho, tá? Já falei que é pra você não me ligar. Vocês sabem por que hoje as pessoas se sujeitam num trabalho a receber esse tipo de tratamento? Porque elas têm medo de perder o seu emprego, porque elas têm família para cuidar, porque muitas vezes são mães solos que dependem daquele valor e se sujeitam e são tratadas dessa maneira. Então, devido às reclamações trabalhistas, foi feita uma pesquisa no TRT, no TST, de qual a demanda das trabalhistas e qual o objeto dessas ações. E a NR1 veio para colaborar, para que a empresa, mais uma vez, fiscalize esse tipo de assédio dentro da empresa. E se vocês não se adequarem, o que vai acontecer? Queda na produtividade, porque o trabalhador ele vai adoecer. Mais erros dentro do setor vão acontecer. Problemas de saúde como depressão, como burnout, como estresse também. Isso vai acontecer, já vem acontecendo, só que o burnout, a depressão, o estresse é uma doença silenciosa, ela vem aos poucos e ela explode. E vou falar para vocês, muitas vezes essa doença não acontece no trabalho, ela já vem lá de trás, mas o trabalho fez com que ela explodisse. E aí quem paga a conta? O empresário. Então, gente, a questão não é só multa, a questão é adoecer. Adoecer o colaborador, adoecer a equipe e a sua empresa também tem uma perca. A NR1, ela não é vilã, pode ter certeza. Ela veio para agregar o RH, veio para agregar também aos psicólogos e aos terapeutas também. E se a gente se adequar, e se a gente souber a regra do jogo, a empresa pode se tornar uma grande aliada, na verdade, pode se tornar uma grande aliada da sua empresa, o jogo, a NR1. Bom, o nosso escritório ele é especialista em consultoria jurídica para empresas. A transformação só é possível quando reconhecemos nossa necessidade de mudar. Essa frase que eu trouxe para vocês hoje. Muito obrigada, gente, pelo tempo de vocês. Só tirar aqui. Estamos preparados para identificar essas pessoas dentro da nossa empresa. Esses riscos, eles são muito invisíveis. E é por isso que a doutora Meire trouxe de uma maneira tão irreverente, tão descontraída, porque o tema é um pouco pesado, mas é importante que a gente crie essa consciência. Como hoje a gente já falou da parte técnica, jurídica, a gente precisa agora de um olhar do aspecto da saúde, né? Então, a gente vai trazer para vocês uma especialista em comportamento humano, desenvolvimento humano, psicanalista, ela que é habituada a cuidar das pessoas, ela vai trazer para a gente insights muito valiosos do como a gente pode cuidar da nossa equipe, do nosso time e quais são os caminhos que você, empresário, tem para desenvolver esses planos dentro da sua empresa. Recebam ela com a energia que ela merece, doutora Marília Neves. Quando
se fala de saúde dentro do mercado de trabalho, nós pensamos primeiramente em questões para evitar acidentes. Mas e a saúde? A saúde mental, como tem ficado no aspecto mercado? A NR1, como já mencionado anteriormente, não veio com o objetivo de ser um vilão, mas de trazer clareza e de como vocês conseguem aplicar novas ferramentas e de bem-estar. Essas ferramentas de bem-estar vão fazer com que vocês possam faturar mais. Isso já está comprovado. O Brasil tem uma das maiores taxas de transtorno de ansiedade do mundo. 3 em cada 10 afastamentos são por causas emocionais. Aqui nós temos os fatores de riscos que já foram mencionados anteriormente, eu não vou repetir. Adoecimento emocional, muitas vezes confundido como resiliência. Eu vou começar pelo último. Vulnerabilidade. Muitas das vezes nós não podemos mencionar vulnerabilidade. Por quê? Somos ensinados a engolir o choro o tempo todo durante a nossa vida. Caiu da bicicleta? Não foi nada, levanta. Não doeu? Você é forte o suficiente para isso. Começa de novo. E aí, a liderança confunde isso como resiliência e faz você permanecer dentro de processos que vão te esgotar em algum momento. Só que esse esgotamento vai gerar problemas, que podem ser o uso excessivo do plano de saúde. Lembrando que o plano de saúde não é para quem tem saúde. Quem tem saúde não usa plano de saúde. Aproveito para mencionar a questão do absenteísmo. Absenteísmo se trata de pessoas afastadas. Mas e o presenteísmo? Pouco mencionado muitas vezes. O que seria o presenteísmo? Presenteísmo se trata de pessoas que estão de corpo presente na empresa, mas na verdade não estão ali. O que se trata disso? O que causa? Quais são as causas e os fatores do presenteísmo? São pessoas que acabam estando ali com enxaqueca. Nossa, mas parece tão banal. Uma pessoa com enxaqueca dentro do trabalho, todo mundo sente uma dor de cabeça. Gente, quem está com enxaqueca não consegue se dedicar 100% a nada. E aquela mulher que saiu de casa, mas deixou o filho doente? Será que ela vai conseguir se dedicar de verdade ao mercado? Aos prazos que ela tem para entregar? A cumprir com excelência o trabalho dela? Na maioria das vezes isso é praticamente impossível. E por que você, Marília, menciona tanto a mulher? Porque a mulher ela tem tripla jornada na maioria das vezes. A mulher ela consegue dar conta da sua própria casa, dar conta de um mercado e às vezes dá conta de uma outra profissão, da atividade física. Isso tudo leva ao esgotamento. Tanto é que as maiores taxas de afastamento está relacionado com as mulheres. Tem uma pesquisa, P&G. A P&G comprovou, P&G nível mundial, já comprovou que a cada R$1 que você investe na saúde mental dos colaboradores, o retorno é de R$1,30. Ou seja, tudo que você faz pelo outro, você consegue receber com qualidade. Invista. Quando você investe no seu colaborador, você não está investindo simplesmente num programa, numa lei. Você está investindo no bem-estar da tua empresa e no retorno. Isso se chama lucro evitado. Os contadores aí vão poder falar melhor do que eu. Bom, aqui já foi mencionado, o primeiro tópico foi mencionado pelo Bas, que eu também não vou repetir essa parte. A jornada exaustiva, pressão em metas. Eu vou para esse lado e vou chegar aqui embaixo para falar sobre a liderança. Liderança. Se você não treina a sua equipe a ponto de ter um líder capaz de levar os seus colaboradores, facilmente a maioria vai adoecer. Se esse líder não foi cuidado da maneira certa, a equipe vai estar fadada ao fracasso. Eu gostaria de mencionar
a condição e trazer à memória de vocês uma lembrança, fato histórico. E isso ninguém pode questionar. Jesus foi o maior líder de todos e era o exemplo de humildade em todos os segmentos. Predestinado, não precisava estar ali, mas estava em serviço. E o que isso nos ensina? Ensina que o servir e ter empatia com o outro traz algo consolidado para dentro da sua empresa. Traz conforto e empatia. Dentro da série Congonhas, a presidente da Infraero, ela falou, ao ser questionada pelos pais das pessoas que tinham morrido ali. Ela falou que ela não precisava ser empática. Ela disse que ela precisava ser inteligente, como uma boa funcionária pública. E que fala infeliz que ela teve. Que ela não conseguiu mais nada. Se você não consegue olhar para o outro como ser humano, dificilmente você vai conseguir ter algum destaque profissional. Bom, esses são um dos pontos. Um ambiente emocional equilibrado vai conseguir oferecer para você maiores resultados. A equipe bem preparada vai trazer melhores resultados. Eu deixo como indicação, não só que vocês procurem terapia, mas para a equipe, mas que vocês, como muito bem colocado pelo Jim, o fato de ter médicos, de terem enfermeiros, porque isso não se detém, a NR1 não se detém ao conhecimento de psicólogos e psicoterapeutas, isso se detém a qualquer especialista da área do trabalho. Então, às vezes, isso também pode ficar muito confundido em determinados momentos. Será que é só um terapeuta que vai conseguir calcular o risco? Não. Médicos, segurança do trabalho, todos trabalhando em conjunto, é possível detectar problemas e fazer com que tudo isso venha a ser evitado. Tentei ser o mais breve possível, porque já está no finalzinho. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas, caso queiram. Eu vou te trazer um... Concluiu a sua pergunta? Concluiu a sua pergunta? Eu vou te trazer um caso. Eu presto serviço para algumas empresas hoje. E tem um caso em Santos, onde eu estava fazendo análise de comportamento do funcionário e ele apresentou sintomas de depressão. Esse empresário, através de relatório, a gente consegue comprovar em caso de um afastamento ou então de um processo trabalhista que, na verdade, ele já tinha características depressivas. Então, cabe à empresa, através de ferramentas, para evitar essa questão de risco, oferecer isso. Certo? Respondido? Através do profissional que você vai contratar. Isso. Você, como empresária, você não vai conseguir detectar isso sozinha, ainda que você tenha um feeling muito bom, mas cabe ao profissional detectar. Certo? Dentro do corporativo, nós trazemos ferramentas para trazer clareza e harmonia dentro do ambiente de trabalho. O que é parte sigilosa permanece sendo sigilosa. Não, mas em caso, por exemplo, de um uso de medicação anterior, isso pode ser exposto, porque ele já fazia uso de medicação. Tá bom? Exatamente. Por nada. O senhor passa por terapia? Aproveitar e fazer um adendo sobre isso. É muito importante, a minha estratégia dentro das empresas é não fazer terapia somente com a equipe. As pessoas das quais eu assisto e que são assistidas por mim, os empregadores também passam por terapia. Então, não faz parte só você colocar e oferecer um serviço para o seu empregado, para o seu colaborador, mas também ter a maturidade de passar por terapia, porque sempre tem algo que pode ser alinhado. Uma das coisas que podem ser alinhadas em terapia é uma comunicação melhor, que é onde a gente mais erra. E isso é para todos.
Tem alguma ferramenta que a gente vai ter dificuldade. E essa ferramenta de comunicação pode apresentar uma certa dificuldade e ser confundida ou apresentada em um processo com assédio. Então, quando você sabe falar, quando você cria ferramentas para isso, você evita bastante coisa. Quando o profissional recusa, e já aconteceu bastante, isso acontece diariamente, a gente faz uma análise, o porquê que esse profissional está recusando. E aí a gente faz a devolução para quem me contratou, por exemplo. A empresa me contrata para prestar um serviço de análise de comportamento, que é o que eu mais presto serviço hoje. Então eu faço a análise do porquê que esse colaborador não gostaria de ser assistido e faço a entrega, porque algum problema pode estar apresentando. Sim. É uma coisa que você ofertou, mas infelizmente o colaborador não aceitou. Isso não quer dizer que ele precisa ser demitido. Ele pode prestar um ótimo serviço para você, mas você conseguiu oferecer a ferramenta, ele só não quis utilizar. Inclusive a NR1 é justamente isso. Justamente você ofertar o serviço. Tive recentemente, quem trabalha com a gente sabe disso, que eu tive aí um pico de estresse, de depressão, de tudo. E eu pude ver como isso reflete na equipe, porque eu, como líder da equipe, refletiu diretamente em toda a equipe. Então, assim, as entregas, a produtividade, a Ariane, era outra pessoa. E aí eu comecei a ser acompanhada, assim como todos da nossa equipe, a Maria tem nos acompanhado. E foi uma virada de chave. Então, assim, já que vocês estão assim, focando na parte jurídica, pensem também na produtividade da empresa de vocês. Então, o tempo é dinheiro, né? E vocês precisam dos colaboradores de vocês bem para que o dinheiro, para que vocês tenham retorno, já que a gente está pensando aí nessa parte, desse lado. E quando o colaborador não está bem, ele estive ausente por 20 dias e as minhas entregas não foram feitas. Ele estive ausente por 20 dias, eu pude dar suporte para a minha equipe. Isso gerou, com certeza, um prejuízo financeiro. E a gente teve um apoio, eu tive o apoio da empresa, da Danúbia, desculpa, o professor chorou, né, gente? Eu tive o apoio da Danúbia, da empresa, que conseguiu enxergar a prevenção. Mas de quanto tem gente com a empresa há mais de 7 anos? Então, é o que eles falaram. Isso não vem de uma hora para outra, isso vem e nem sempre é uma empresa, que é o meu caso. Às vezes seria externo. Então, aqui, vocês tentam ter a oportunidade de se prevenir, de garantir que nenhum colaborador de vocês chegue a esse ponto, não só porque ele é uma pessoa, mas principalmente porque ele é uma pessoa, mas também como empresário, porque isso vai refletir na empresa de vocês. Seja na produtividade, seja ser um líder, seja ser um colaborador, seja um operacional, reflete, é como ela falou. Uma mãe que deixa um filho doente em casa entrega com excelência? Não entrega. Eu sou mãe, não entrega. E a gente não está falando só do filho. A questão emocional, eu posso dizer que há uns anos atrás, isso para mim era um tabu. Eu achava que quem falava para mim, estou com depressão, pelo amor de Deus, você é muito fraca. Essa era a visão que eu tinha. Então, quando você se vê dentro do cenário, a situação é outra. Então, trabalhem e aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo de prevenir e de não deixar que isso aconteça. Porque só quem está do lado de dentro é que sabe quão depois é difícil sair da caixinha. Quem entrar na caixa é fácil, sair dela é bem difícil. Então, aproveitem a oportunidade que vocês têm aqui. Profissionais muito capacitados, eu posso dizer com propriedade, por fazer uso do trabalho deles. Aproveitem essa oportunidade, não deixe de chegar nesse ponto. Se você só visa o dinheiro, eu estou dizendo que é o caso de vocês, então também é uma oportunidade, porque se o seu colaborador adoecer, você vai perder dinheiro. Agora, se você tem empatia, pensa no seu colaborador, porque ele andou com você em toda essa trajetória, ele merece ser visto, assim como a Danúbia nos viu. E não é só eu, não foi só eu. Todos da equipe estão sendo assistidos, isso tem se feito muito bem para a empresa, para nós, para a produtividade, para o absenteísmo e para tudo o resto. Tá? Então aproveitem essa oportunidade, não deixem gente escapar, tá bom? É isso. Obrigada.
Eu quero agradecer o tempo de vocês e eu quero finalizar essa noite dizendo que a dor que não sangra dói em dobro. E nós precisamos observar e prestar atenção ao nosso redor. Muito obrigada. Gente, muitas oportunidades, né? Eu queria agradecer a participação da Ariane, dando esse testemunho para vocês. É verdade, é importante, né? A gente pensar, quando a gente está pensando no outro, não é só cuidar do outro. A gente, além de cuidar do outro, a gente também está cuidando da nossa empresa, quando fala de produtividade. E quando a gente fala de reputação. Tá tão difícil contratar hoje em dia. A empresa que cuida, a empresa que se torna mais atraente, que olha para as pessoas, ela vai ter um diferencial competitivo também aí fora, né? A gente não pode pensar só nos benefícios, no salário e tudo mais, mas como que isso funciona no dia a dia dentro da sua empresa? Você tem um preventivo, um compliance trabalhista, você tem investido nessas políticas de melhoria contínua na sua vida, na sua empresa? Essa foi a ideia que a gente quis trazer para vocês aqui hoje. Além da doutora Marília Neves ser uma excelente terapeuta e cuidar de um time, a gente também tem à disposição a Interped com várias soluções, além da psicologia, da psicanálise, e eles trouxeram um mimo para vocês aqui hoje. A gente vai fazer um sorteio